18:09, a hora sempre. Em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Vale Esportes está no ar. O oferecimento é dos produtos Ambev, feitos com amor. E a nossa transmissão no canal no YouTube, já ao vivo para você. O oferecimento é da Pizzaria Hamburgueria Uval. 99,9. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes é futebol de primeira. O Cariri da Sorte traz 1, 2, 3, 4, 5 Honda Pop pra você. Só no quarto sorteio tem 5 motos Honda Pop 110 em 0 km. São 5 Honda Pop pra você colocar na garagem. É demais! E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. São 10 prêmios de 500 reais e o título é dupla chance. Compre o seu em nosso aplicativo ou com um dos vendedores autorizados. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Tem o Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. É muito bom. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Estamos chegando com o nosso Vale Esportes do Timaço da Vale FM, noite de quinta-feira. Quem tá aqui ao nosso lado é ele. Quem? Bota a vinheta. Não, bota a vinheta. Tem? Bota a vinheta. Cadê? Bota a vinheta. Pronto. Vale Esportes com o Timaço da Vale FM. Ô filho, bora JF. É eu. Tudo bem, Delto Sá? Tudo em paz, graças a Deus. Um abraço. Gostei da indumentária, viu, Delto? Ah, sim, Gostei, eu tô vindo do evento ali, que eu tava ali no evento, aí Muito bem. tive que vir com... Porque pra amassar e botar ali na moto não rola, Aí né? não dá certo. Não dá certo, ficar com ele aqui, né? Não. Tô parecendo o quê? Pode dizer, diga. Rapaz, você tá parecendo um senador da República. Não, menos, meu filho. Senador não. Não, eu não vou chamar você de pastor, nem de deputado, não. Eu vou de senador. Advogado, os nossos Hã? amigos advogados. Sim, os nossos amigos Advogado, advogados. rapaz, anda de blazer assim. Sim, tal. mas um senador também anda Tá. de blazer. Por que você não resiste à presença do nosso amigo Júnior Porque eu Céu estava aqui? esperando o senhor tomar a iniciativa antes Mas, de abraçar. rapaz, eu não tenho que tomar nada de ninguém, meu Ah, filho. tá certo. Dá abraço pro grande Júnior Um abraço Céu. grande Júnior Céu. Tá por aqui, O nos homem é bom no que visitando. faz. É sim, demais. Primeira, demais, demais. profissional. Aham. Um abraço, querido Júnior Céu. Até no time que ele torce, ele é bom. É, né? É. Beleza. Por aí você já tira. É, eu sei disso. Ah. Ele tem bom gosto, né, João Filho? Ah, ele é um homem de muito bom gosto, Júnior Céu. É. Aham. Delton Sá, Copa Diga. do Brasil já conhece os seus finalistas. E com detalhe, serão em 2 domingos. Copa do Brasil sempre é decidida no meio da Meio de semana, né? semana. Mas esse ano a CBF confirmou que nos dias 17 e 24 de setembro, a Copa do Brasil vai conhecer o seu campeão ou bicampeão, já que o Flamengo é o atual campeão da competição, está novamente na final, pode conquistar Eu o nem seu vou perguntar bicampeonato. ao senhor, que eu já sei quem o senhor acha que vai ganhar a Copa do Não, Brasil. eu não acho, eu tenho certeza que o São Paulo será campeão. não Achar vou. é a mãe de todos os Eu erros. nem perguntei, tá vendo? Não, não O pergunto. senhor já respondeu. Pra mim, o São Paulo será campeão da Copa do Brasil. Muito bem. Tá jogando futebol, tá o certo. fino da bola, São Paulo, tá bem demais. Tá, né? E merece o título. Também acho que o merece. São Paulo tá jogando São Paulo muito merece. A gente vai falar com quem agora, João? Rapaz, a Luiz tá aqui, tá doido pra falar com o senhor. O senhor sabe que quem manda aqui é o senhor. Eu só Não, vou no eu seu caminho, jamais, vou eu seguindo jamais. seu rumo, Mas, certo? ó, Vou subscrevendo seus requerimentos. Ah, pois não, excelência. Nós vamos junto. Alô, Luiz! Alô, Luiz? Oi, Tudo bem? tudo bem, JF? Um abraço pra Infelizmente- você, querido. Rapaz, eu não sei se você tá vendo as imagens aí, mas Delto Sá tá bonito, viu? Rapaz, eu vou dar uma conferida Confira aí, agora confira. pra eu ver como é que Delton Sá tá, pra eu Senador ver Delton essa elegância, viu? Delton Sá é cheio de elegância, rapaz. Ora, não. Não brinca em serviço, não. Não, jamais, Mas jamais. boa noite pra você, JF. Boa noite, Delton. Boa noite pro ouvinte ligado aqui na Vale FM. Vamos lá com as informações da equipe casiana nesta quinta-feira. Rapaz, Delton Sá de blazer, tô vendo aqui, viu? Tá vendo? Menino. Tá vendo como eu não exagerei? É um senador da República mesmo. Então, Mais Pronto pra ir pra bancada do Jornal Depois a gente vai Nacional. ganhar um processo, os senadores vão se sentir ofendidos. Que nada, Delton Sá. Vamos lá então falar da base do Icasa, as movimentações do Icasa, porque o Sub-15 está na final de mais uma competição de base e em breve também JF Delton Sub-13 vai estar se movimentando e vai participar da competição da Liege, que é promovida, que já está acontecendo em outras categorias, né? No caso aí, no Sub-17 também no Sub-20 e agora vai ampliando também as suas categorias, né? Para começar desde o Sub-13 aí e o Icasa
presente em todas as categorias, o que é muito bacana. Um trabalho que começa lá dos 13 anos, 12, 13 anos e vai até os 20 anos de idade. Ou seja, o Icasa está investindo bem nessa base e a gente aproveitou hoje para conversar com o professor Jordani Nobre, que é o responsável pelo Sub-15 e vai falar um pouco mais desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Boa noite, Aloysio. Boa noite a todos. Meu amigo, realmente a gente tem que louvar a diretoria do Icasa, né, por esse excelente trabalho que está sendo feito com a base, né, olhando a base com outros olhos. A base vem em paralelo ao profissional já há dias, fazendo esse excelente trabalho, tendo todas as condições que o profissional tem, hoje a base tem. Terminou em um Cearense Sub-20, né, dá parabéns ao professor Rony pelo trabalho que ele fez, saiu invicto aqui na região, nos jogos, né, primeiro lugar da chave. Sub-17 com o professor Gil Cabral também, que faz um excelente trabalho diário, está na semifinal, e a gente lá no Sub-15, né, fazendo um trabalho contínuo com os atletas garotos que eram do projeto, né. Estamos aqui vindo de uma competição campeão, como você mesmo falou, Copa SPAC, e o time está empolgado, está tendo incentivo, e vamos buscar mais um título, né. A Liege é uma competição muito difícil, e a gente está indo buscar esse título mais uma vez, né. Ano passado tivemos lá, fomos campeão Sub-13 e esse ano a gente está buscando ser campeão Sub-15 pelo Icasa. E ele aproveitou também para falar sobre o Sub-13. A gente está preparando aí um Sub-13 para a Liege, que inicia agora, ainda esse mês, né? Abertura agora sábado, mas o nosso Sub-13 vai estrear dia 26, lá na Areia do Frei Damião. A gente está fazendo um time muito forte, né? Temos alguns garotos talentosos, que a gente tem que olhar com bons olhos, já pensando no futuro bem próximo. Os meninos aqui de alto rendimento, que a gente vê qualidade técnica nesses garotos. E a gente vai trabalhar para isso, né? É uma escadinha. Estamos no 13, daqui a pouco vem o 11 e não para, a base do Icasa não para. Olha aí que notícia bacana, né? Delton Sá e JF falou do Sub-13 e já foi destacando. Olha, vem aí também o Sub-11, ou seja, ampliando as categorias de base da equipe icasiana, que possa continuar assim, né? Fortalecendo a base, porque com certeza em breve os frutos serão colhidos. Essa é uma grande mácula, infelizmente, no nosso futebol. Não consegue desenvolver um trabalho com a base. Quantas vezes o Icasa não já iniciou um trabalho com Sub-20, com Sub-17, aí fica ali 6 meses, 8 meses, 1 ano, acaba, aí depois retoma um trabalho já com outros profissionais, aí muda a diretoria, muda também o trabalho, muda a metodologia, que agora a equipe possa trabalhar esse tempo em que não vai estar presente no campo profissional para investir na base e fortalecer mais ainda, viu, Delton Sá e JF? É importante também que exista competições para que não fique restrito apenas a treinamentos, né? Porque o que mais motiva o atleta, o garoto, é esse intercâmbio, é a possibilidade de disputar competições, de jogar com outras equipes. Isso é o que gera a motivação. A rotina só de treinamentos ali todo dia, sem participar de uma competição, sem ganhar uma medalhazinha para chegar em casa, né? Sem ter isso, né? De vestir um uniforme de jogo, de ter uma partida com arbitragem, tudo isso ela é motivador e isso acaba gerando motivação pro atleta. Então tem que ter a categoria, mas tem que ter também a competição para ela disputar, né, Aloysio? Tem que, com certeza, as nossas entidades aqui, elas precisam proporcionar essas competições a esses atletas e servir de estímulo para essa gurizada toda, né? Isso já aconteceu no Icasa, né? A rapaziada lá treinando, mas pra quê? Não tinha competição pra participar. E naquela entrevista que o Rony Araújo concedeu à nossa reportagem, ele destacava. Antigamente o Icasa ficava aqui, os garotos treinando, daqui a pouco eles observavam que não ia ter nenhuma competição e deixavam. Iam fazer outra coisa da vida, outros iam pra algum clube aqui da região. Aí acaba se perdendo, de repente, um grande talento, né, Delton? Porque não foi trabalhado ali da maneira correta, enfim, não dá pra parar no tempo, né? Então, que o Icasa agora tem essa consciência, que a diretoria abrace essa causa, porque o torcedor quer ver também esse lado da organização, quer ver também um planejamento com a base. A gente sempre fala isso daqui, espera que agora, pelo menos pelo que a gente está vendo, né? A gente está ficando empolgado, então, que possa continuar dessa forma. Meu caro Aloysio, há alguns anos atrás, quando o Kleber Lavô
eu não sei se foi na época do Juazeiro Empreendimentos ou se na época do Icasa, mas em que ele fazia um investimento nas categorias de base. Certa vez ele me pediu para desenvolver um projeto que eu acho que era ainda do Juazeiro, que o Juazeiro tinha sido vice-campeão lá em João Pessoa, e ele tentava organizar uma competição em nível regional aqui em Juazeiro do Norte. E a gente apresentou na época com a possibilidade da Liga realizar, e depois eu não sei por que não foi para frente, porque na verdade ele é quem ia em busca dos apoios lá para a realização desse evento. A gente ia dar um apoio, um suporte pela Liga, que na época a gente administrava, mas era de uma competição regionalizada, onde Juazeiro, Crato, Barbalha teriam representantes disputando essa competição. Seria utilizado ainda o estádio lá da cidade de Missão Velha, o Dantão, que eram as 4 cidades que abrigariam sedes de uma competição regional, e que a intenção é que fossem 4 grupos com 5 equipes e trazer equipes de fora, equipes do Pernambuco, de Natal, da Paraíba, enfim, para disputar uma competição aqui, onde cada grupo teria um representante da cidade local, oficialmente falando, das três cidades. Depois, cada grupo teria representantes da Liga de Juazeiro do Norte, que teriam mais 4 clubes. Então, nós teríamos uma equipe de Juazeiro representando Juazeiro, uma em Crato, uma em Barbalha, outra em Missão Velha. Depois, mais 4 clubes da Liga aqui. E o restante convidados, abrigados para disputar uma competição enfim, regional. Não sei por que na época a coisa não andou, mas era um projeto muito legal. Eu acho que depois, um período, acho que o João Severo também, que chegou a realizar uma competição, também fez algum projeto nesse sentido, de também fazer uma competição aqui, mas nunca saíram do papel. E era muito interessante esse tipo de competição, porque temos essa Cariri Cup, né? Que é uma competição que abrange aí categorias menores, né? Mas esse era na época, era sub-20, né? Sub-20. Era porque era espelhado na Taça João Pessoa. Né? Essa taça ainda existe lá em João Pessoa? Não sei nem te dizer. Eu sei que o Juazeiro foi vice-campeão 2 anos seguidos, perdeu um ano pro 13 de Campina Grande, outro pro Vitória da Bahia. Foi 2 vezes lá disputar. Teve um ano que eu fui lá acompanhar, transmitir todos os jogos na época, em que o Juazeiro tinha um time muito forte mesmo. Faltou pouco para ser campeão daquela competição, muito pouco mesmo. Mas era muito interessante a ideia. Acho que os nossos dirigentes, em acordo aí com as ligas, eles precisavam estudar uma maneira de tentar tornar isso viável, sabe, Aloysio? Era muito interessante para nossa região, né? Movimenta os clubes, movimenta a região. E o custo não é alto não, viu, Aloysio? E gera uma renda também pro clube, né? É de fato. Então é uma espécie aí de movimentar a equipe, de angariar fundos, enfim. Como o JF destacou aí, tem a Cariri Cup, o Icasa vai participar com a sua categoria sub-20 em meados aí de setembro. Então vamos aguardar que além da Cariri Cup outras competições surjam também. A gente sabe da Liege, mas não vai até o ano que vem, né? E o Icasa fica sem calendário no profissional até o próximo ano. Então, quanto mais competições a equipe tiver à sua disposição para participar, e até amistosos interestaduais, ou então com equipes mesmo aqui da região, é interessante para que a base se fortaleça, né? Não pare o trabalho por aí, enfim, os garotos também fiquem motivados, porque também tem que ter essa motivação por parte dos atletas, Delton Sá, que estão lá todos os dias e querem ver aquele trabalho ir para algum lugar, né? Ter um rumo, aquele treino, aquele trabalho diário ali no CT Praxedão. Beleza, meu caro Aloysio Vilar. Aloysio. Oi. O Edson Edin, lá no nosso canal no YouTube, só foi que ele botou? O quê? Rapaz, ele disse, Delton foi fazer exame de fezes. É verdade. Pode, rapaz. É verdade, tu ainda disse que é verdade. Tem essa piada, né, quando você tá todo chique, é porque foi fazer exame de fezes. Não, eu conheço quando eu era mais novo, que disse que eu ia ligar pra São Paulo. Vou fazer uma ligação pra São Paulo, aí se veste todinho e tal. Ixi, passa um perfume. Aí é mais antigo. É mais antiga, é? É, não é do meu tempo. Pois o exame de fezes é mais conhecido. Pois é. Aí tem também o meu amigo Isaac, que tá lá em Portugal também, mandou mensagem pra gente. Um abraço, Isaac. Tá sempre ligado lá no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Um grande abraço, meu amigo Isaac, gente boa demais. Você tem mais algum detalhe ou podemos avançar, meu caro
Pode avançar, Delton Sá, avançar aí com o JF. Um abraço a todos e até amanhã. Escuta esse áudio aqui, que eu não sei o que é não, mas não... Deixa eu... Peraí, bota aí. Quando ele não escuta... Ei, lá vem bom, vem JF. Quando ele não escuta, preocupa. Peraí. Quando ele não escuta, vamos... porque assim, quem mandou foi meu amigo Isaac. Isaac da Novo Rio Veículos. Então Será é tranquilo. Que Isaac ia mandar algum áudio que não possa ir pro ar? Então vai lá. Bota aqui, eu vou botar, vamos ouvir. Vamos lá. A gente tá indo pra ir no futebol. Arthur e Felipe. Vida Vale. A melhor do Cariri. Maravilha. Arthur e Felipe, os filhos do Isaac. Felipe, rapaz. Os filhos do nosso amigo Isaac da Novo Rio. Grande abraço. Os meninos aqui são bons de bola, viu? São? São. Melhores que o pai? Jogam mais que o pai? Melhor do que o pai. Nossa, o pai é um baita vendedor de carro, mas disse que os meninos são bons de bola demais. Então, Isaac, a vender como você vende muito bem, deixa os meninos jogar bola. Delton Sá, deixa eu abraçar o município de Barbalha, né? Completando hoje mais um ano, né? 177 anos aí da emancipação política da terra dos verdes canaviais. Um abraço pra nossa audiência no município de Barbalha também. Até amanhã. Tá certo. Tá bom. Valeu, Aloysio, um abraço. Eu não entendi o que foi que disse o Adriano. Eu gosto de ver no YouTube as derrotas do Icasa. Tá certo? Adriano que é torcedor do Guarani. Grande abraço pro Adriano Dias. Tá certo? Adriano Dias. Rapaz, o Francisco tá tirando com você. Francisco? Sim. Botou aqui um monte de risadinha. São Paulo campeão. Ele botou um monte de risadinha com você aqui. Ele vai chorar, porque o São Paulo será o campeão da Copa do Brasil. João Filho, tu é com fome, João Filho. Eu também. Bota a hora. 18 horas e 28 minutos, 6h28, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. A gente fala também aqui no Timaço, Delton Pinheiro Sá, que trabalhamos com o oferecimento do Motel Imperial, que está com novos apartamentos, muito mais aconchegante, para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, qualidade, com total discrição no atendimento. Você pode também conhecer um pouco mais no Instagram, @Motel Imperial Oficial. A direção é do nosso amigo André Lemos, grande desportista, na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. Bom, nós trabalhamos também, meu caro João Filho, em nome da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, películas de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service, na rua José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. A organização é do Edilson, o doutor do fumê, o grande Corinthians. Tá triste, Edilson. Tá, Deus do céu. Tá triste. Quem tá feliz sabe quem é? Quem tá feliz é o meu amigo Jackson Pilha, lá do Instituto Juazeiro Bom de Bola. Sim, por quê? Porque ele é torcedor do Flamengo. Ah, é? É, Jackson Pilha. Tá. Torcedor do Flamengo. Ele tem aquele instituto lá voltado para o esporte e educação. Maravilha. Que tem como principal alvo as crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro do Norte, oferecendo diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre jovens, entre outros, desenvolvendo torneios integrando cada vez mais o jovem. Tem núcleos de atendimento lá no Frei Damião, no Horto, no bairro João Cabral. Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido por ele, Jackson Piula. Um abraço pro Jackson. Quer conhecer o projeto? Como participar? Ou até fortalecer cada vez mais? Como é que faz? É só olhar no Instagram, @Juazeiro Bom de Bola. Eu falo pra você do Crato. Atenção, pessoal do Crato, a Glamoda. A loja Glamoda é maravilhosa. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense pra você mesmo, para presentear alguém com bom gosto. A sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, do centro da cidade do Crato. O atendimento é diferenciado, então vai lá, visite a Glamoda. Você Hoje é quinta-feira, né? Sentir em casa, sim, senhor. Quinta-feira é dia de favada. Lá de Tico da Buchada. Não vê não. Tico não quer conversa com você, não. Tico não, jamais. Nem Tico da Buchada, nem Tico da Quentinha quer conversa com você. Isso não. Você fica torcendo contra o time dos caras, rapaz? Não, depois jamais. vem com esse negócio aí. Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo. Adivinha? Pra quem? Do Crato. Pra quem que eu mando abraço? Ih, tem tanta gente. Papelado, Camburão do Pastel, de Assis da Comatel, pro Tico Defunto. Pra essa rapaziada todinha em nome lá do meu amigo, o Pelado. Agora eu quero falar. A Rádio Vale. Eu quero falar da Garage Veículos
marcas. Compra, vende, troca, financia. Seminovos com o menor preço e a garantia do mercado, meu amigo. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Tá lá com meu amigo Marquinho, lá com o Zé Filho, a turma boa lá da Garagem Veículos, na Avenida Padre Cícero 1215, no bairro Salesianos. O telefone é o 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Você quer ver os carros que tem lá? Vai lá no @Garagem Veículos. Você vai ver lá o que tem de novidade. Deixa eu falar também, sabe de quem, Delton? De Nilo Embalagens. Tem tudo em embalagens pra você. Quentinhas aí de vários modelos, tamanhos. Tem sacolas recicladas, sacolas para lixo brancas, bem reforçadas pra você. Você vai encontrar também artigos para festas, como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Uma grande variedade também de caixas para bolos e salgados, com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens é pertinho aqui da Rádio Vale, na rua São Paulo 1505. Nilo Embalagens é perto da Acalante, lá da Acalante de Nilo. Bem pertinho. E Nilo da Acalante ele compra lá em Nilo da Embalagem. E eu soube que Nilos Massas também compra lá. Compra, é porque Nilos Massas e Nilo da Acalante é o mesmo, mas eles compram lá em Nilo da Embalagem. Tá. Viu, meu caro? É mesmo, Delton? Homem, tô dizendo pra tu, homem. Deixa eu só finalizar com o WhatsApp aqui. Diga, homem, eu tô esperando. Tá vendo, gente? Não, senador Faustão, 99607-2384 é o WhatsApp lá de Nilo Embalagens. Isso que eu atropelo ele toda hora, não deixa ele falar. Gênesis Solar tem a solução pra você, meu amigo, que paga um absurdo da sua conta de energia lá na Gênesis Solar, meu amigo. Meu amigo Luciano Carvalho, acaba bom aqui, viu? É bom. Primeiro, e a equipe dele é espetacular, meu amigo. Não tem pra ir, não. 981-237956. Você quer saber? Liga pro Luciano. Liga. Ele vai explicar tudo direitinho pra você, como é fácil pra você colocar geração de energia solar na sua casa. Eu tô falando Gênesis Solar. 981-237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. A gente fala também de Juá Solados, produzindo pra você os mais variados modelos aí de solados com matéria-prima de primeira qualidade, com destaque para os modelos de papete em diversas cores. Minha gente, tem branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, é na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone, WhatsApp 998554193. Agora, João Filho, se eu quiser comprar um presente pra dar ali, precisa pra pensar minha muito, mãe, pra uma amiga, onde é que eu compro esse presente? O local certo, o único que tem tudo, preço baixo, é da Jal Presentes. É verdade. Se eu quiser comprar um vaso bonito assim pra botar as plantas. Jal Presentes. Se eu quiser botar porta-quadro, assim, foto bonito, tem. Jal Presentes. Se eu quiser uma jarra bonita, um conjunto de copo de taça, tem. Tem na Jal. E se eu quiser comprar brinquedo, pronto, tem agora. Tem tudo na Jal, Delson. Lá na Jal Presentes? Tem sim. Eu vou. Pra Jal, agora eu vou. E vizinho a Jal Presentes tem a Jal Decorações. Pronto. Que são as duas lojas. Cada uma melhor do que a outra. Uma melhor do que a outra. É muita opção. Nossa Qual é o nome da rua ali? Diga aí. Clóvis Bevilacqua 536. É no meio do quarteirão. É só passar lá. Atendimento é. Agora eu quero ver se você adivinha. Se o cara quiser comprar uma moto 0 km, com entrada reduzida, facilitada no cartão de crédito, levar a moto emplacada, pra onde é que ele vai? Vai falar com Josemi, toda a equipe da Ares Motos. Maior revenda de motos Honda do Nordeste. Agora eu vou me lembrar do meu amigo Rubens. Do Brasil. Pois é, Ares Motos, né? Assim. Primeira de luxo. Acaba não ter o dinheiro da entrada, parcela no cartão de crédito. Passa na Ares. É fácil demais. Meu amigo, Anderson Luiz tá de moto nova que ele foi na Ares Motos. Ares Motos, nova revenda de motos Honda. Tem até seminova lá, se você quiser. Tem tudo. Tem tudo na Ares Motos. Agora, um churrasco gostoso. Eita, mano. Certo? Com aquele baião de 2. Ave Maria. Com aquela carninha de sol também, na nata. Um pãozinho de alho, uma cerveja bem gelada, onde é que cabe em conta, João Filho? Churrascaria Mão de Vaca. Eita, João Filho, rapaz, é um tradição. Eita, amanhã é sexta-feira, João Filho. Amanhã, rapaz. Eita, amanhã tem tilápia desossada, João Filho. Aquele você compra, aí vem a tilápia sem espinha, sem nada, todo só um filezinho da tilápia assada. Fale não, Delson. Desossada é espetacular. O bichinho já tá sorrindo aqui pra mim. Pirata aí, ó. Tá sorrindo aqui. E aqueles rolinhos crocantes de tilápia? Ave Maria.
Eita, João Filho, é bom demais. Churrascaria Mão de Vaca, 988-657741. Segue daí. Bom, deixa eu falar que saiu o edital do concurso da Polícia Militar da Paraíba. Pois é, são 900 vagas de nível médio para soldado e a remuneração inicial é de R$ 4.206. É isto mesmo, viu? E o ESC Cursos comunica que estão abertas as inscrições para o curso preparatório com turmas semanais. Então, prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e o maior índice de aprovações em concursos públicos do interior cearense. Então, não se iluda, ESC Cursos tem a maior aprovação em carreiras militares para você. Então, não perca tempo não, dá uma passadinha no ESC e se torne um policial militar. Para mais informações, ESC Cursos 3571-3487, WhatsApp 999822476. Juntos realizamos sonhos. ESC Cursos, um abraço para o Jaildo. Grande Jaildo Carvalho, um abraço feliz da vida com o Mengão na decisão da Copa do Brasil. Pelo menos uma, depois de tanta chibatada. Se você quer consertar o seu celular e smartphone, iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphone. Fox em Crato, na Senador Pompeu 56. Tem 2 lojas no centro de Juazeiro do Norte, Patricisco, Santa Luzia, São Pedro com o Seminário. Tem loja também aonde? No Cariri Shopping. Passa lá. Delsa! Oi! Domingo tem Cariri da Sorte. Eita, menino. Domingo, 11 da manhã, geração da Vale FM. Eu vou abrir um posto de mototáxi. Meu amigo. Eu ganhar no prêmio principal. São 5 motos Honda Pop. Meu amigo. Quarto sorteio. E vou botar com precinho filé. 5 motos de uma vez só pra você. Vai ser eu ganho dinheirinho. Um total de R$9.000 do primeiro ao terceiro Quer prêmio. ser meu motorista de uma Giro da Sorte. Piloto. Coloque antes. Não, antes não tem tempo não. Você quer ser um dos meus pilotos? Eu vou ser seu gerente financeiro. Você vai trabalhar pra mim. Eu vou botar um posto de mototáxi. Tá certo. E você vai trabalhar na Pop, levando meus passageiros. Tá obrigado. Tá fechado? Obrigado pela parte que me toca. Oxe, Pedro, a gente no Giro da Sorte dinheiro. serão 10 rodadas de R$500 pra você. Tudo isso com dupla chance por apenas R$5. Então não perca tempo não. Faça como o Delton, como eu fiz também. Compre o seu Cariri da Sorte. É R$5 essa semana. Premiação maravilhosa. Vai ser ingrato, viu? Sou não. Mas é um negócio pra você ganhar dinheiro. Você vem com essas ironias comigo, né? Não, jamais. Eu quero falar da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Alfa Vidros. Aqueles vidros bonitos lá da Arena Romeirão vieram da Alfa Vidros. Aí você quer botar qualidade na sua casa, Alfa vai Vidros. lá. Eu vou dizer pra você, lá tem qualidade, pontualidade e o preço é o melhor da cidade. Ah, meu amigo. Não fique só na cidade, não. É na região. Na região, mano. Agora, quando o cabo vai pra Fortaleza, tem um lugar que você se hospeda, que é um negócio espetacular. É uma saudade gigantesca que eu tenho do Amoarama Hotel. É, meu amigo. É a casa do caririense na capital cearense. Reservas? 0 operador 85 3304 8900. Número de WhatsApp, o Genilson tá lá, toda a equipe do Hotel Amoarama aguardando a sua tá com raiva da visita. gente, não quer mais conversa com a gente. Não, Sempre foi o que nós fizemos. Jamais o Genilson vai proceder dessa maneira. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho, não. Eu duvido. O Genilson tá com raiva da gente. Eu não sei o que foi que nós fizemos com o Genilson. Tá não. Genilson tá com raiva da gente. Genilson tá Ceará ou é Fortaleza? Genilson é Ceará. Ceará, né? É, Ceará. O Genilson não quer conversa com a gente, tá chateado com a gente aqui do Vale Esporte. A gente tem que botar um amigo pra descobrir o que foi que nós fizemos com o meu amigo Genilson. Genilson, a gente lá foi do Hotel demais. Amoarama. Tá certo, que é o maior gerente de hotel desse Brasil. Não tem ninguém pra ir, não. É lá na terra dos monótonos de Josemi, lá na terra Quixadá, da Galinha Choca. Terra da Pedra da Galinha Choca. Bom, Delton Sá, bateu aquela fome agora? 18h42, Baleia Burger. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Galera do Baleia tá lá trabalhando, escutando a gente. O Arlindo, toda a equipe, o Baleia. Baleia, uma hora dessa prensadinha na chapa, João Filho. Eita, com aquela maionese de baleia. 988-380548. É o Você número. gosta com o que, João Filho? Bota lá no sanduíche. O que você gosta? Tudo? Não dispensa nada? Não. Tudo. Tá certo. Escutou aí? Quem dá dispensa é o exército. É, agora a carteirinha pra juntar dinheiro é Ramagem Couros. Tava liso, João Filho. Liso. Apesar de não acreditar muito nessa afirmação, mas tudo bem. Não, eu tô dizendo pra tu, homem, tava liso. Eu peguei dinheiro emprestado pra comprar o almoço hoje. Aí botei a carteira no bolso, aí já tô com dinheiro de novo. Eu tava com a carteira da Ramagem, né? É que eu não tava com a carteira. E quando eu botei a carteira da Ramagem, o dinheiro começou a aparecer. Um abraço pra Hélio, rapaz. Mano, eu tive com ele hoje. Rapaz, tá a cara de outra volta. Tá? A cara de outra volta, meu amigo. Rapaz.
Bom, deixa-me falar também que no café, do lanche, no jantar, produtos da Panebon Pão Nosso, tem a linha completa pra você, o pão hot dog, rapaz, já tiraram foto de João Filho na bota o pau. Rapaz, eu não acredito não. Olha aqui, eu defendo tanto você, Anderson Luiz, pelo amor de Deus. Já tiraram a foto de João Filho na Pop. Tá aqui, meu amigo. Tá aqui. Anderson Luiz, tudo tem limite, Anderson Luiz. Eu lhe defendo tá tanto. Aqui, eu tô dizendo pra você, já tiraram a foto. Ai, meu Deus do céu. Já me mandaram aqui. Produtos Panebon Pão Nosso. Vai no supermercado, coloque aí no seu carrinho de compras. Pra toda a sua família, eu já perdi até o raciocínio do negócio aqui. Tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha, tem a linha completa Integral Light pra você, produtos Panebon Pão Nosso. Anderson Luiz, eu vou morrer seu amigo, pode ter certeza disso. Mas rapaz, o cara mandou a foto e já apagou a foto com medo. Manda a foto, rapaz. Não deu nem pra eu ver direito a foto de João Filho na moto fazendo corrida. Eita, povo covarde. Bota a hora, João Filho. Ai, ai. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 43 minutos, 6h43, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Quem vai falar, João Filho? Quem vai falar é ele, que não perde uma oportunidade, né? Mas fazer o quê? É isso, cara. É meu amigo, vou morrer amigo dele. Anderson Luiz, tudo bem, querido? Boa noite pra você, João Filho, tudo tranquilo? Boa noite, Delton Sá, todos os ouvintes do Vale Esportes. Vamos falar do rubro-negro juazeirense, porque próxima semana deve sair a convocação das eleições do Leão do Mercado. E nesse final de semana ainda deve acontecer uma reunião entre os conselheiros do time para poder traçar objetivos para o futuro da equipe. Lógico, a gente já conhece muito bem quem irá comandar a executiva do Guarani, quem poderá comandar a executiva do Guarani, mas tem todo um prazo burocrático. Para que o torcedor entenda, é necessário que o Alisson, como hoje presidente do conselho, convoque as eleições. Ele tem um prazo de 15 dias para inscrições das chapas. As chapas irão se inscrever nesse prazo de 15 dias, somente conselheiros do Guarani, concorrendo à presidência, vice-presidência, primeiro secretário e tesoureiro. Esses são os cargos dos diretores da executiva do Leão do Mercado, nesse prazo de 15 dias, que a eleição acontecerá 20 dias após o edital de convocação. Tem todo esse prazo burocrático para que o Guarani conheça o seu novo presidente, mas a gente sabe muito bem que o Zé Ivan é quem vai ser aclamado. Já está definido. Sim, já está definido. É uma questão apenas de trâmite que precisa ser cumprido, né? Para que não haja nenhum problema no futuro, que eu acho que o Guarani precisa se resguardar de fato, fazer a coisa estabelecendo, cumprindo os prazos direitinho, para não deixar nenhuma brecha, né? E pouca mudança se acontecer, né? Se houver, né? Até agora não tivemos nenhuma mudança, né, em relação a essa diretoria. Vai ser só essa questão de prazos mesmo. Próxima semana o Alisson deve lançar esse edital de convocação. Essa semana, na próxima no caso, irá ter essa reunião para definir alguns últimos ajustes sempre que podem. Os diretores estão ainda se reunindo para definir alguns detalhes, principalmente sobre a prática jurídica do time, porque o Guarani tem alguns problemas jurídicos relacionados a questões trabalhistas. O Guarani tem essa intenção de resolver. Há uma questão de planejamento em relação a também aderir novos sócios torcedores, novos dirigentes para a equipe, novos abnegados para a equipe do Leão do Mercado. Então, essa reunião que irá acontecer na semana que vem é mais para a questão de ajustes da diretoria, que se já faz parte do Leão do Mercado, para poder chegar bem nessa eleição que deve acontecer no meio do próximo mês. Daí eu te pergunto, oficialmente o que estava à frente, entenda-se o Soares à frente da executiva, ele foi destituído do cargo, ele não tem mais nenhum poder de decisão à frente da executiva do clube, né? Não, João Filho, desde da última vez que o Guarani mandou a ata de uma reunião afastando o próprio Soares, com as suas alegações do caso do Conselho Deliberativo da equipe. O Soares não faz mais parte como presidente da executiva, nem mesmo do Conselho do Rubro Negro Juazeirense. Ou seja, Delton, ele não renunciou, como ele disse em diversas vezes que renunciaria, entregaria sua carta renúncia. O Conselho teve que destituí-lo para que uma nova diretoria seja formada. É uma eleição, podemos colocar somente o nome, porque teremos apenas uma aclamação, né? Porque eu dificilmente acredito que uma outra chapa possa ser formada para ter de fato uma eleição. O Guarani está seguindo essa parte burocrática, o que é o correto a se seguir, mas aí podemos colocar um ponto final na história de Soares Leite Machado à frente do Guarani, né? Sim, João Filho. Hoje, em relação
Suarez à frente da equipe, sim. E não foi uma boa passagem, é bom que se diga, né? Diferente do trabalho que o Suarez faz e fez lá no time dele, no Campo Grande, essa passagem do Guarani não rendeu bons frutos ao Suarez Leite Machado, né? De fato, tinha-se muita expectativa em relação à formação do próprio elenco do Campeonato Cearense. Existe a expectativa que o time não fosse de fato para a Taça Fares Lopes. O time acabou participando da Taça Fares Lopes, na qual o Guarani ainda vai responder algumas questões internas. Diga-se de passagem, o Guarani está sim respondendo essas questões internas junto à Federação Cearense de Futebol, mas a diretoria resolveu por não divulgar o que está acontecendo em relação a essas providências que a federação pediu que o Guarani tomasse em relação a tudo que aconteceu à Taça Fares Lopes. E o Guarani está conseguindo de pouquinho em pouquinho organizar a casa para que chegue bem no Campeonato Cearense e também possa até mesmo começar a trabalhar suas próprias categorias de base. Faz muitos anos, não é nem tempo, anos que o Guarani não trabalha sua categoria de base. A intenção é que ainda esse ano comece um trabalho com o pessoal da categoria de base. O Guarani tem um CT muito bem estruturado, diga-se de passagem, para poder receber a galera da base, para poder fazer esses trabalhos, mas para isso precisa de uma organização interna. Então o pessoal que está hoje à frente da diretoria do Guarani está organizando, está se reunindo constantemente para poder ter essa organização para começar a trabalhar o time, visando já também o Campeonato Cearense da Série B do ano que vem. E tomara que consiga, né? Tomara que consiga reestruturar e dar a condição que é necessária para fazer um bom trabalho. A gente torce muito os problemas que estão acontecendo, que infelizmente a gente sabe que é muita coisa para se resolver, muito problema interno, que tudo possa ser resolvido e que afinal de contas o clube siga adiante com a sua vida, né? Porque esse ano foi terrível para o Guarani de Juazeiro, né? O Guarani tem muitos problemas para serem resolvidos. Dentre eles, um dos principais é a questão das causas trabalhistas. A gente sabe a situação que o Guarani viveu antes mesmo no Campeonato Cearense, com o BID bloqueado. A última informação que eu tive tinha cerca de 19 causas trabalhistas. 19 causas complicado, viu? Quando começa, inchar assim é complicado, começa a ter renda penhorada, oficial de justiça indo buscar dinheiro na hora do jogo. Renda que não que já é pouco. E o pior pro Guarani é o bloqueio do BID. Pior pro Guarani, o Guarani sempre tem essa situação de bloqueio isso, né? do BID. Os advogados, no caso do Guarani, tem sempre brigado indo pro bloqueio do BID, porque aí acaba fazendo com que a equipe não tenha como contratar e viver, né? Difícil. É justamente essas questões, o pessoal que hoje está à frente do Guarani tem todos esses problemas para poder resolver. Em meio a tudo isso, o Guarani vai, de fato, no próximo mês já eleger o seu novo presidente. Beleza, meu caro Anderson Luiz, trazendo as informações do Guarani. Manda um abraço pro Joel da Silva Matias, tá acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. O Alfredo Benício, alô Alfredo, mandando abraço pra gente. O Rinaldo Machado tá aqui brincando com o torcedor do Guarani, dizendo que a alegria do torcedor do Guarani é torcer contra o Icasa. Aí ele tá dizendo que a segunda maior alegria de JF é torcer contra o Flamengo. O Reginaldo manda um abraço para todos que fazem parte do Timaço. Estamos aqui ligados nas melhores informações dos times do Cariri. Um abraço pro Regilânio. O Rinaldo e o Delton Sá nega ser torcedor do Fluminense por estratégia, para não sofrer muito. Mas eu não nego não, torço pro Fluminense não. Não, nunca vi. Eu nunca neguei, não. Nunca vi o Delton Sá negando. Acho que o Rinaldo tá equivocado aqui. Mas eu nunca disse que não torcia pro Fluminense, não. O Edson Edinho tá dizendo aqui, dizer pro João Filho que, como vidente, ele é um excelente locutor. É verdade. Estão tirando onda com você, viu? Mas eu acertei 50%. Certo, um abraço então pra rapaziada que tá aí acompanhando a gente também no nosso canal. Obrigado a todos pela audiência. E lembrar, Delton Sá, que sábado tem Flash Night lá no Clube dos Comerciais. Rapaz, Trepidantes, Banda Arquivo e meu amigo Alan Duarte. Com o Fran Lima também. Claro, a dupla dinâmica. Ingresso à venda, ingresso individual, mesa para 4 pessoas. Eu vou pedir pro meu amigo Alan, não sei se nesse show vai dar tempo, mas eu vou pedir para o Alan incorporar uma música no repertório dele, lá, uma música. Incorporar? Sim, para ele tocar. Sim. Ora, mas João Filho, viu? Incorporar é complicado, né? Mas homem, tá bom. Vou usar o termo para que ele possa colocar lá. Tá. Nas músicas, tá certo, tá entendendo? Então você quer se transformar em alguém, você diga, né? Não, eu tô querendo que ele cante uma música de uma banda. Ele vai cantar. Certo? Ele vai atender o seu pedido. Eu não sei se ele vai atender, mas eu vou pedir.
Se você quiser que ele incorpora, fique tranquilo. Bem, eu gosto também quando ele faz aquela expressão corporal que lembra os cantores. É legal. É legal, porque o cover tem que ser assim, tá entendendo? Tem que se vestir, tem que, tá entendendo? Fazer do mesmo jeito que o cantor original faz, João Filho. É verdade. É não? Concordo com o senhor. Pois é. Vamos pro intervalo? A gente volta já. Nós vamos embora cantando a música de Alan Duarte, com o Caldoman. Cante aí. Te amarei essa noite. Vai, bota aí. A gente volta já. Vale FM. O Cariri da Sorte traz 1, 2, 3, 4, 5 Honda Pop pra você. Só no quarto sorteio tem 5 motos Honda Pop 110 e 0 km. São 5 Honda Pop pra você colocar na garagem. É demais! E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. São 10 prêmios de 500 reais e o título é dupla chance. Compre o seu em nosso aplicativo ou com um dos vendedores autorizados. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. Estamos de volta com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM, JF. Ô, Delton, e aconteceu, a gente falando de futebol cearense, uma situação até certo ponto que nos chama a atenção. Da Taça Fares Lopes eu me refiro, enquanto o Kilmer não vem com as informações. A Fares Lopes, a gente sabe que para o campeão vale a vaga na Copa do Brasil, mas o campeão da competição. E não chegamos nem à final e já temos a equipe confirmada que será o Ferroviário. Ainda vão disputar a final Ferroviário Iguatu, isto porque o Iguatu, pela campanha que fez do Campeonato Cearense, o credenciou a já carimbar sua presença na Copa do Brasil, chegou na final da Fares Lopes e ontem na semifinal já valia a vaga, né? Do Ferroviário. Olha só como é interessante, João Filho. Olha só como é interessante esse negócio dessa vaga. E eu fiquei preocupado, cheguei a perguntar ontem ao presidente da federação que confirmou a vaga para quem chegasse na decisão com o Iguatu. Mas vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor aqui, eu não sei se nós tivemos o ano passado um clube que ganhou a Libertadores, tinha sido o Flamengo e ganhou a Copa do Brasil, foi alguma coisa assim, não sei se foi o Palmeiras ou foi... Não, o ano passado o Flamengo ganhou as duas competições, a Libertadores e a Copa do Brasil. Pronto, então, aí o que acontece? A Copa do Brasil, a vaga da Copa do Brasil, o Flamengo já tinha porque era campeão da Libertadores, não era isso? Que ele foi campeão da Copa do Brasil, mas ele já tinha a vaga da Libertadores. Automaticamente já tinha a vaga. Mas quem herdou a vaga da Copa do Brasil foi um time do Campeonato Brasileiro, não visto da Copa do Brasil. No caso que seria o Corinthians, né? Do ano passado, né? Não foi assim. Quem ficou com a vaga foi no Campeonato Brasileiro. A CBF abriu uma porque o Flamengo já tinha a vaga da Conmebol, que era do campeonato da Sul-Americana. Isso aconteceu já 2 vezes agora recentemente, que saiu puxando vaga do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu fiquei na dúvida ontem se essa vaga iria mesmo pro Ferroviário. Porque de repente a federação podia dizer, não, a vaga do Iguatu é pela Fares Lopes e do Cearense nós vamos puxar alguém lá de trás. Vamos mais agora, se o Fortaleza ficar entre os 4, pronto. tem a vaga, quem fica com a vaga. Pois é, tem esse detalhe também agora que o Anderson Luiz está levantando. E agora, com a Fares Lopes, agora a decisão Ferroviária Iguatu, somente a taça, né? Para levar. Para saber quem é campeão da Fares Lopes. Só para saber quem será o campeão, título, né? Enfim, que os 2 times já estão na Copa do Brasil do ano que vem, tá todo mundo garantido. Bom, mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Cadê o Kilmer de Campos? Rapaz, eu tô na expectativa dele chegar, mas não apareceu o Kilmer de Campos? Até agora não. Ô, rapaz. Ele deve estar... Tá chegando, já Tá certo, eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Você encontra na Churrascaria Mão de Vaca. Bateu aquela fome, vontade de comer uma carne assada de qualidade, o melhor churrasco da região é na Churrascaria Mão de Vaca. Você também pode ligar e pedir para receber em casa, 988657741. A gente fala também de Juá Solados, produzindo aí os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade, com destaque para os modelos de papete em diversas cores, branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, número 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 998554193. E eu falo também, Delton, de Nilo Embalagens, tem tudo em embalagens para você, quentinhas aí de vários modelos e tamanhos, tem sacolas recicladas, sacolas para lixo, brancas bem reforçadas para você, uma grande variedade também de artigos para festas, como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens e doces para doces e brigadeiros. Você vai encontrar também caixas para bolos e salgados com o menor preço do Cariri. É na Rua São Paulo 1505, WhatsApp 996072384. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você encontra um laboratório moderno, seguindo as normas ambientais com a mais alta tecnologia, assegurando maior qualidade e garantindo o banho dos seus produtos. A Dourados também tem uma linha completa de semijoias
com 1 ano de garantia e com excelentes negociações e pagamentos em até 8 vezes no seu cartão de crédito. Além disso, a Dourados compra mercadorias para desplacar e pagamos à vista. Assim, o que não faltam são motivos para você correr para a Dourados e garantir mais lucros para a sua empresa com a Dourado Joias. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. Telefone WhatsApp 999933031. O Instagram é @Dourado Joias com 2 S's no final. A bola já tá rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina, lá no Estádio do Café, contra o Atlético Goianiense, meu querido Delton Sá. Estádio do Café lá no Paraná, em Londrina. Lá em Londrina. Deixa eu ver se aqui o Bad Campos aqui. Londrina é uma cidade bonita. Você já narrou o jogo lá, Delton, em Londrina? Não, mas conheço, mas narrar jogo em Londrina, não. Não, né? Não, mas a cidade é bonita. Sabe que Kilmer conhece Londrina? Conhece? Com certeza. Você já esteve no Estádio do Café, Kilmer? Boa noite. Um abraço, eu também não narrei jogo lá, nem trabalhei lá não, mas conheço Londrina, muito bonito por sinal. Uhum. Muito bonito. Bonita. Não é não, Kilmer de Campos? Agora, Deltaço, eu também acertei o placar de ontem, né? Eu sei disso. Me perguntaram no PV, eu disse, passa São Paulo e passa Flamengo, acertei. Exato. Você acertou. Eu acertei. Viu? Agora eu quero ver você acertar agora, hoje, quem é o campeão? Quem é o campeão da Copa do Brasil? São Paulo. Muito bem. É o meu palpite. Eu acho que São Paulo, me perdoe o Demóstenes, lá do Andev, produto Andev. Negócio de perdão não, rapaz, é a sua opinião e pronto. Negócio de perdão. Não, calma, João Filho, calma. Ele tá nervoso, ele não tomou o comprimido não. Eu não tomei o remédio tomei não. Eu estou muito respeitosamente pedindo desculpa aos torcedores do Flamengo, pelo Demóstenes, pelo Boi da Rifa, mas o campeão é o São Paulo. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu acho que é assim. Quero ver se eles vão pedir desculpa a você pra dizer que o Flamengo é o campeão. Eita. Calma, João, você tá mal o coração. Tá nervoso, ele tá nervoso. Você tá nervoso. Agora, Kilmer, esse Ferroviário? Pois é, ontem foi sensacional. 5-1 e fora as ameaças. Ameaça de quê, meu filho? 5-1 e as ameaças de ter mais, rapaz. Ah, sim, ameaça de ter mais. Pelo amor de Deus, Kilmer. É porque você tá tão ríspido que a gente pensa que é outra coisa. Pensa que o Ferroviário fez 5-1 e ameaçou alguém. Não, 5-1 fora as ameaças que teve de 6, 7, 8, 10 por aí. Tá certo. O Ferroviário fez as pazes com a federação, Kilmer? Não houve briga, né? Apenas houve um mal entendido. Tá. O Ferroviário não briga, o Ferroviário é o clube da paz. Muito bem. Ontem foi um jogo histórico, um jogo épico. Quem ficou com o pijama mulambudo em casa, esperando o jogo do São Paulo ou o jogo do Flamengo pela televisão, perdeu um jogo histórico. O torcedor do Ferroviário que ficou em casa perdeu um jogo histórico. O Ferroviário ganhou o jogo 5-1, mas para quem viu o jogo, teve retoques de Alfred Hitchcock, o rei do suspense. O Ferroviário ganhou o jogo, mas até os 20 minutos do segundo tempo. Como é, homem? Repete aí. Não, o time ganhou de 5-1 e ainda teve Alfred Hitchcock ontem, né? Não, eu disse o seguinte, o Ferroviário ganhou 5-1, porém, no enredo, teve notas de Alfred Hitchcock. E como é o nome daquele que fez, agora esse diretor, produtor de cinema, que fez o Jurassic Park, como é o nome dele, amor? Não sei não. Muito famoso. Steven Spielberg? Sim. Não foi de Steven Spielberg, não? Não, foi Alfred Hitchcock, que era o mestre, o rei do suspense. Do suspense. E teve suspense assim, com 5-1. Nossa. É porque, Delton... Mas o Pacajus está reclamando, né? Que a arbitragem parece que deu uma forcinha Ferroviário, né? Não houve nada disso, não. O jogador Joilson entrou no segundo tempo, quando entrou deu uma pancada, levou amarelo, depois deu outro, levou outro amarelo. O zagueiro Ramon, que fez o gol do Pacajus, se desentendeu com o Éder Lima, deu um bofete no Éder Lima, o Éder Lima deu um bofete nele e um amarelo para cada lado. No lance seguinte, o zagueiro do Pacajus deu uma cotovelada no rosto do Ciel, foi expulso também. Você quer o quê? O César Magalhães aplicou a regra.
Agora, o mais interessante foi quando acabou o primeiro tempo 0-0, que o César desceu para o vestiário, o árbitro, o Luiz César Magalhães, a torcida do Ferroviário em coro, ladrão, ladrão, ladrão. Quando acabou o jogo, o César Magalhães desceu para o vestiário, a torcida do Ferroviário, César Magalhães, eu te amo. O torcedor muda rapidamente de pensamento, né? E foi assim ontem no estádio Presidente Vargas. Agora, para quem vê o resultado trabalhado 5-1, pensa que o jogo foi fácil. Não foi. Até os 20 minutos do segundo tempo, o Pacajus ganhava por 1-0. Ou seja, o Pacajus ganhando por 1-0, o Ferroviário precisava vencer 3-1 para provocar pênaltis ou 4-1 para ganhar a vaga na Copa do Brasil. Aí, devagarinho, o Ferroviário foi se acertando. Empatou o jogo com o zagueiro Alisson, fez 2-1 com o Deizinho, 3-1 com o Rony Lobo. Rony Lobo é do Crato ou é do Juazeiro, hein, ô Delton Sá? Rony Lobo, que jogou por aí. Como é? Rony Lobo é do Crato ou de Juazeiro? Nem daqui, nem de lá. Não é, não? Não. Não é mais do Cariri, Rony Lobo? Não, também não. É não. Não. Então, se você quer, a gente fala com ele para... Vou conversar com o Maxwell Paris, lá do cartório, pra gente mudar o registro dele. Trazer o registro do rapaz pra cá. Ô, povo, eu vou perguntar de onde é que é Rony Lobo. Agora, Matheus Silva, lateral esquerda de Juazeiro. Filho do Haroldo. Filho do Haroldo, que jogadorzaço, viu? Eu sempre digo, é o afilhado de Padre Cícero que veste o manto sagrado coral. Exatamente. Matheus Silva. Aí o Rony Lobo fez 3-1, o Kiwan, que é o garoto dos gols bonitos, 4-1, e o Kiwan fez o 5-1 e se classificou. E a federação já soltou as datas. Kiwan, aquele Kiwi, é? Não, Kiwan. É Kiwi, você né? queria que fosse Kiwi, mas na verdade é Kiwan. Não, o nome do menino é do rapaz Kiwi. É. Não, o nome do rapaz é Kiwan. Não, Kiwi. Que história dessa. Eu queria que fosse Kiwi, rapaz. Ah, tá certo. Ô, bote num filho seu o nome de Kiwi. Olha. Agora. Não tem mais menino, não, mano. Vou tentar, vou falar com a Leninha e ver se ela topa pra gente ter mais um. Você devia fazer mais uns 3, quer fazer um time de futebol de salão. Eu já tenho, eu no gol e os 4 meninos na frente. Pronto, tá formado já. Eu sei que o Leninho me disse uma vez que vocês dão um trabalho danado quando junta a tropa, viu? É, desse jeito mesmo. Leninho me disse, rapaz, esse povo aqui me dá um trabalho, aí junta mais bolota e dá uma confusão danada. Agora pra eu pra eu finalizar 5-1 para o Ferroviário, 680 pagantes, e no final de semana o Ferroviário faz um jogo decisivo de novo contra o Nacional de Patos. Um novo empate, pênalti, vencer, leva parado o elenco do Ferroviário, está motivado para este jogo decisivo. Bom, deixa eu passar outra notícia. A federação soltou as datas. Ferroviário joga dia 23 e dia 30, tá certo? Dia 23, quarta-feira que vem, o jogo da ida contra o Iguatu aqui, e dia 30 em Iguatu. Por que a decisão é em Iguatu? Porque o regulamento é claro, a regra é clara. Quem atingir o maior número de pontos nas semifinais é que manda o jogo em casa. Por que isso? Porque a fase classificatória nós tivemos grupos capengas, grupos com mais clubes e outro com menos clubes. Daí a semifinal é que manda. Como o time do Iguatu empatou um e ganhou um outro, fez 4 pontos. O Ferroviário fez 3, porque perdeu um e ganhou o outro jogo. Certo? O time do Fortaleza recebeu uma grande notícia no final da tarde de hoje. Juan Martín Lucero, o atacante, está liberado pela FIFA, por enquanto, até o julgamento. Então o jogador está apto e joga contra o Internacional de Porto Alegre no próximo sábado, lá no Beira-Rio. No retorno, o Fortaleza joga contra o América de BH pela Sul-Americana, lá no Estádio da Independência. O time do Ceará tem a segunda melhor média de público em jogos realizados em casa e enfrenta a Ponte Preta no Castelão antes que o Castelão feche, porque o governador já deu a canetada, o governador do estado do Ceará já deu a canetada e o Castelão fecha depois do jogo de domingo para que o gramado seja consertado, ou retificado ou acertado. Segundo o Varley, lateral do Ceará, o gramado do Castelão é seco, igual a capim de burro e todo esburacado.
Eu não jogo no Castelão, mas é palavras do jogador do Ceará. Amanhã, a dona Comebol mandará um emissário para vistoriar o gramado, e independente da constatação do emissário da Comebol, o Castelão será fechado, repito, para reforma no gramado. Deixa eu aproveitar e abraçar meu amigo Francisco. Tô sabendo, viu, Francisco? É você que anda soltando a história de Los Pedras. Abraçar o grande Baleia de Baleia Burger e o Raimundo William lá em Caririaçu. E aproveitar, viu, Delton Sá? Ontem foi uma noite maravilhosa. Além da vitória do Ferroviário pelo placar de 5-1, foi o aniversário da minha esposa, completando mais um ano de vida. Aí foi uma comemoração só até altas horas da madrugada, viu, Deltado? E com a classificação do São Paulo aí completou, né? Meu São Paulo querido, pois é. Aliás, tô sabendo que João Filho tá doido pra virar tricolor, mas ele ficou ao viver dele. Tá certo. Valeu, Quilmaço! Deltaço, sou seu fã, viu, Eu também sou seu. Um abraço. Grande abraço pro Quilma de Campos. João Filho, vamos fechar o programa, João Filho? Diga aí o que é que você tem de... Esse negócio de sair do armário não dá não. Dá não, né? Certo, não. Pois termina aí, diga aí. Não, só expectativa para convocação, a primeira do Diniz, que é amanhã, né? Amanhã. Fernando Diniz amanhã vai convocar a seleção brasileira para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo, que será realizada em 3 países. Em 26, Canadá, Estados Unidos e México. E a expectativa para ver se ele vai levar metade do Fluminense. Não pode. Não dá. Não dá, Se ele né? fizer isso, aí ele tem que ser demitido. É, né? Não, tem que ser demitido no outro dia, não deixar nem levar a seleção brasileira. Jogadores o Fluminense não tem 4, 5 jogadores pra estar na seleção brasileira. Me perdoe, mas não tem não. O Botafogo também deve ser lembrado amanhã na lista do Diniz. Acho que o Tiquinho tá machucado, né? Eu acho que é o único que podia ir ali. O único que poderia ir, né? Tá jogando bem, time, mas não rola ainda não. Você acha que não rola nenhum? Não, fora rola o Tiquinho, nenhum outro pode ser lembrado? Rola ainda não. Tem que amadurecer um pouquinho mais. Acho que do Fluminense aquele volante, pra mim, um jogador de muito boa qualidade, o André. Acho que o André deve ser lembrado amanhã. Ainda não. Tá cedo. Enfim, amanhã a convocação do Diniz, vamos aguardar quais serão os nomes por ele escolhidos. Essa sua primeira data convocação. FIFA, eliminatórias, ele vai priorizar atletas que atuam na Europa, porque é data FIFA. Então a gente vai ver uma convocação aí de pelo menos de 22, 23 jogadores convocados, 15 a 18 aí da Europa. Um ou outro aqui do Brasil. Mantendo a base dos manjadinhos já vem sendo chamados. Não vai mudar muito nessa história aí, não. Vambora? Eu tô doido pra ir. Tchau. Um abraço, gente. Felicidades. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Combate aos crimes